Meu nome é Pedro Oliva, eu sou atleta profissional de caiaque extremo e rafting. Vou preparar agora aqui um shake no Shake Talks. Pedro, estou super feliz de você estar aqui com a gente hoje. Vou começar te entregando um presente. Muito obrigado. Para você sempre lembrar da gente, ficar com a Bio2 na cabeça. Eu estou muito contente com o convite de estar aqui. Você não imagina o quanto. E ganhar um presentão desse ainda. Enquanto você faz o seu shake, eu queria saber sobre ser recordista mundial. A denominação de recorde mundial, para mim, é secundário à voz que eu ganhei ao mundo, que nós ganhamos para falar sobre as cachoeiras, né? Juridicamente, a cachoeira é só um local de contemplação. O esporte nos ajudou, junto com a ciência, a comprovar a função da cachoeira no ecossistema. E isso nos ajuda a conscientizar a população, a humanidade, né, sobre o quanto é importante preservar esses ambientes, os recursos naturais, né? E aí você sobe nesse palco da vida e tem a oportunidade de utilizar isso, de preferência para o bem, porque você passa a ser uma referência. Então, enquanto você faz o seu shake Conta e dá história. essa receita de sucesso pra gente, dessa alimentação que faz a gente virar um super atleta. Então eu gosto de tudo. Não tem uma coisa que fala para você não gosta. Tudo que vem da natureza, que sai do pé, que sai da árvore, que sai da terra, eu vou comer com prazer. Agora, o que eu dou prioridade são as frutas da época, né? Então, porque é o ritmo da natureza, né? Então tudo que faz mais sentido para mim é o que vem com o ritmo da natureza. Então se agora é a época do abacate, a minha fruta favorita, e ela que tem ainda tantas propriedades, né? É o abacate, então eu vou fazer o meu shake, que esse shake eu tomo algumas vezes por dia, às vezes sem fruta mesmo. Eu faço só bato água com a proteína pura e coloco no meu squeeze e fico tomando, isso me faz sentir super bem. Mas eu vou aqui começar com abacate. E pra gente falar da floresta, né, de como eu conheci o Leandro eu conheci através do projeto Cachoeiras, esse da navegação do Rio Paraíba. E aí a Bio2 me enviou uma quantidade enorme de alimentos, de barra de cereais, para 60 dias. E durante 60 dias eu comi só Bio2. E eu olhava para aquela logomarca, eu não conhecia ainda a empresa. Eu olhava para a logo que eu colei no meu caiaque e aquilo me dava muito prazer, me atraía. Porque a logo da Bio2 se fala, né? Fala por si própria. Que é biodiversidade, né? Ela tem aquela folhinha, ela representa a natureza, a saúde. Vou pôr um limãozinho aqui para deixar mais cítrico. Eu adoro limão e eu acho que faz super bem para a saúde. Além das vitaminas, acho que mantém nosso corpo com alcalino. Dizem que evita muito doenças, né? Então, limãozinho Vou adicionar creatina. Você consome creatina diariamente? Diariamente. Eu procuro consumir de 5 a 10 gramas diária, que é um scoopzinho desse daqui. É o suplemento do momento, né? Tem benefícios. Até os médicos estão recomendando, né? A gente está vivendo uma fase muito legal de... Vai para o médico manda para fazer atividade física, recomenda, né? E a alimentação saudável vai ser a melhor prevenção. Então meu shake está quase pronto. Opa, falta a proteína, o principal. Então aí eu fiz essa descida, Chay, de 61 dias, olhando para essa logo. Quando eu acabei esse projeto, é emocionante, é maravilhoso, remar um rio da nascente até o encontro com o mar. Lá estava a Maria, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Foi uma pesquisa inédita, foi um feito, né? E quando terminou o projeto, a primeira coisa que eu quis fazer foi visitar a Bio2. Porque imagina o sentimento de gratidão que eu tive, ficar 60 dias comendo algo, se alimentando, sentindo bem. E aí eu quis embarcar nessa. O Leandro olhava para mim e falou assim, a gente vai fazer alguma coisa junto. Aí ele criou, então, a Bio2 Expedition. Nós viajamos o Brasil, criando conteúdo para Bio2, mas mais do que isso, esse é o Power Blender, faz total diferença na preparação do alimento. Então, toda a linha da Royal Prestige, o que eu acho muito legal, a gente usa em casa, é que eles não têm metais pesados.
não libera metais pesados no nosso alimento. Então a gente, quando usa uma panela mais simples ou de teflon, está liberando os metais dos nossos alimentos. Então a gente está comendo uma comida contaminada. E eles têm uma tecnologia que eles usam aço cirúrgico que não passa nenhum tipo de metal para o nosso alimento. E isso que é o diferencial. Impressionado de ver a diferença entre preparar no liquidificador convencional e ter aço cirúrgico, né, que não muda o sabor do alimento. Ó, Ficou lindo. eu tô esperando esse momento, viu? Pra mim isso aqui é uma sobremesa, não é um shake. Que pra quem é às vezes leigo, não conhece o universo ainda Bio2, a proteína e muitos dos alimentos aqui tem ausência um pouco daquele sabor do doce, porque ele é natural, não tem adoçante, não tem corante, né, não tem aditivos artificiais. Então a maioria das pessoas hoje está se alimentando porque está escrito lá 20 gramas, 15 gramas de proteína, mas está comendo muita química. Então para o Bio2 ficar bem saboroso é importante adicionar frutas, porque vai ser o açúcar natural adoçando junto com os nutrientes que aqui vem e aí vai ficar gostoso, né? Então eu associo muitas vezes a ausência do doce, do sabor, com saúde. Então quando eu tomo eu falo, nossa que delícia, porque está fazendo bem. Então desde a nossa primeira viagem a gente compensou carbono, a gente fez toda uma parte de sustentabilidade focado nisso. Então a gente começou a compensar plantando árvores na Amazônia. E quando a gente terminou uma das expeditions, veio esse insight, né? Ao invés da gente restaurar a Amazônia, que está tão distante, o nosso ecossistema, que é o quintal da nossa casa, que é onde nós estamos aqui em São Paulo, está precisando de mais socorro e de ajuda do que a própria Amazônia. O percentual de floresta que sobreviveu da Mata Atlântica, que é muito menor do que a gente tem ainda de Amazônia, né? Então cuidar localmente. Então veio essa iniciativa da Bio2 adquirir uma área, fazer essa restauração ambiental, e esse processo de restauração são quase 100 hectares, hoje mais de 100 mil mudas já plantadas, né? Com os nossos parceiros, patrocinadores. A gente dividiu isso com a Mitsubishi, com a Canam, com a HB, que hoje tem áreas que, né, é um legado, que a gente vai ter certeza que essas árvores vão estar lá eternamente. Então hoje ver a diferença do que aconteceu de 5 anos para cá, que as nascentes voltaram, a umidade, a temperatura, né, essa sensação térmica, esse impacto da sensação térmica, né, e essa relação com a natureza, que antes era tão, né, filosófica, hoje a ciência dá muito embasamento, que nos deixa mais inteligentes, criativos, saudáveis. Então a Floresta Bio2 vem como hoje, para mim, um dos projetos, se não o mais bonito do Brasil. A forma com que está sendo construída uma obra de arte na Serra da Mantiqueira, todas as atividades esportivas implementadas lá, os centros de meditação, a experiência, né, de colher o alimento do pé, de tomar banho de cachoeira. Então ir lá, quase que você não precisa nem de manual, nem de palestra, né? É só estar lá, já é uma experiência fenomenal. E quando a gente mostra o produto da Bio2, a gente mostra mais que um produto, é uma filosofia de vida, é um estilo de vida, é uma preocupação com o planeta, é respeito, é família. Então é isso que a gente espera e quer compartilhar com as pessoas, né? Chay, vamos brindar aqui, vai? Saúde, Pedro. Obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer receber você, poder conversar sobre coisas tão legais. E a gente não falar só sobre assuntos supérfluos, né? São assuntos que realmente importam. Saber o que a gente põe para dentro do nosso corpo, saber o que a gente põe para dentro do nosso cérebro, né? São os fitoquímicos, tudo que nos faz bem. E eu sei que você é pai, você é um super pai, e eu queria saber como que é para você ser pai, ser atleta, e como que você engloba tudo isso na sua vida pessoal. Ser pai é um grande desafio, né? E a gente está sempre em busca de fazer melhor, né? Porque o amor de pai, o amor de mãe é o maior amor que existe, né? E nós como seres humanos a gente está em constante evolução. E aí o meu filho Kaique, a Petra tem 12 anos, o Kaique está com 22 anos. Isso para mim é uma oportunidade enorme, né, de evoluir. Eu construí isso a cada dia, ser grato por ter merecido essa... E para mim foi muito desafiador, porque no início, quando eles eram muito pequenos, foi ao pico da minha carreira de viagens. O esporte que eu pratico, o caiaque extremo, ele envolve muito risco. Então são viagens que não dá para você levar a família, né?
Então eu passava mais de 300 dias do ano viajando. Então foi muito desafiador essa primeira fase da primeira infância deles. Mas hoje eu já tenho muito mais convivência. O Kaique hoje trabalha, a gente trabalha juntos, né? Então me dá a oportunidade. E filho é interessante, parece que as crianças hoje nos ajudam, nos puxam para cima, né? Então é muito especial. Eu acho que é o amor, né? A compaixão, a empatia, que eu acho que é o que a sociedade está num ponto de evolução nesse momento. Para mim o Rio representa isso, nossos rios estão ficando mais limpos e a nossa mentalidade está ficando mais limpa. E ser pai é isso, para mim é uma dedicação, uma busca por evolução constante, né? E muitas coisas, o que você cometeu alguma coisa, um erro, ficou para trás, né? Então isso para os pais também não ficarem se pressionando tanto, porque a gente tem a oportunidade de ser novo a cada dia. Pedro, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, não hoje, mas nesses 11 anos, por todos os projetos que você já nos ajudou a construir e a mantê-los, que é o mais importante, porque começar algo é fácil, não é tão difícil. Mas você continuar, seguir em frente, fazer isso crescer, se expandir, precisa de muitas coisas, mas uma que é super importante é amor no que você está fazendo. E a gente sente que você tem isso. Te agradeço por ter vindo. Então, muito obrigada. Obrigado você, Chay. Eu que é recíproco, né? Eu tenho uma sorte enorme de ter, né, encontrado a Bio2 e estar nessa relação de troca, de crescimento, né? E eu tenho um amor realmente, onde eu não consigo diferenciar minha vida social e profissional. Meus melhores amigos são meus parceiros de trabalho e eu vivo isso todos os dias, das 5 da manhã à meia-noite. E a Bio2 para mim, né, é a empresa que eu trabalho por causa, por paixão, por amor, que faz parte do meu dia a dia. Então é inexplicável, né? Eu acho que tem coisas que só realmente sentindo, talvez até em silêncio a gente fala mais, quantidade de momentos que a gente já desfrutou juntos. E vamos plantar juntos, né? Que a gente tem uma história ainda para percorrer o caminho. Vamos crescer juntos. Bora. Obrigada, Pedro. Valeu, obrigado.